Por que os adventistas não expulsam demônios? Veja, a abordagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a expulsão de demônios é um tópico que desperta curiosidade e às vezes é até mesmo mal entendido. Mas hoje nós vamos esclarecer esse assunto aqui. O poder sobre os espíritos malignos e a cura foram sem dúvida marcados no ministério de Cristo, quanto ele influenciava os cristãos ali naquele primeiro momento. A Bíblia apresenta, em passagens como 1 Coríntios 12, do verso 9 ao 11, alguns dons espirituais que são concedidos à igreja. Inclusive, você encontra ali o dom da expulsão de demônios. Contudo, a forma como essa prática é conduzida hoje e a sua ênfase dentro do culto cristão são aspectos cruciais para entender a posição da Igreja Adventista sobre esse tema. Veja, a Igreja Adventista reconhece a existência da possessão demoníaca e a autoridade de Cristo para libertar as pessoas de tais opressões. Mas a precaução que a gente tem, contudo, reside na metodologia adotada por algumas congregações cristãs, que podem desviar a atenção do foco principal do culto, que é a adoração a Deus e a instrução bíblica. A prática de entrevistar demônios, ou dar assim uma excessiva visibilidade a confrontos espirituais em cultos públicos, pode inadvertidamente glorificar a ação maligna, ao invés de destacar a supremacia de Cristo. A ênfase bíblica deve ser sempre na vitória de Jesus sobre o mal e a sua autoridade sobre os demônios, não na dramatização ou no sensacionalismo da expulsão demoníaca. Esse equilíbrio ele é crucial para evitar a armadilha de transformar o culto em um espetáculo que pode confundir, pode assustar ou até mesmo atrair atenção indesejada sobre as forças das trevas. O entendimento da Igreja Adventista sobre a libertação de possessões demoníacas está firmemente ancorado na autoridade e nos ensinamentos de Jesus Cristo. A Bíblia ela está repleta de exemplos onde Cristo liberta indivíduos dos espíritos malignos, demonstrando não apenas o seu poder soberano, mas especialmente a sua compaixão e amor por aqueles que estão oprimidos. Desses momentos, ele é narrado em Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso 20, onde Jesus encontra o homem gadareno possuído por uma legião de demônios. Cristo não apenas liberta o homem, mas faz isso com autoridade e direção, enfatizando a restauração da pessoa ao invés da dramatização do exorcismo. Essa narrativa bíblica ressalta a importância de concentrar a atenção na transformação e no bem-estar da pessoa afetada, em vez de você focar na manifestação demoníaca em si. Seguindo esse exemplo de Cristo, a Igreja Adventista opta por abordagens que honram a dignidade do indivíduo e mantém o foco no culto a Deus. A ênfase ela é colocada sempre na oração fervorosa, no poder do nome de Jesus e na fé na sua vitória definitiva sobre o mal. Lucas 10, do verso 17 até o verso 20, oferece uma perspectiva importante, onde Jesus responde à alegria dos 70 discípulos que retornaram maravilhados com o fato de que os demônios se submetiam a eles em nome de Cristo. Jesus os adverte para que eles não se alegrassem pelo poder sobre os espíritos, mas por estarem inscritos lá no livro dos céus. Veja, esse ensinamento de Cristo ele é fundamental para a abordagem da Igreja Adventista. A verdadeira alegria e ênfase deve residir na salvação e na relação com Deus, e não no poder sobre o mal. Dessa forma, a prática de expulsar demônios, embora reconhecida como parte do ministério cristão, ela é abordada com humildade, oração e foco no propósito maior de glorificar a Deus e edificar a fé dos crentes. A Igreja Adventista enfatiza a importância de depender inteiramente do Espírito Santo, buscando a sabedoria divina e a direção em cada situação, ao invés de seguir rituais ou fórmulas. Como é que eu posso aplicar, então, esse importante assunto na vida cristã? A Igreja Adventista
entende que a prática deve nos levar a agir de forma discreta, respeitosa, quando a gente está confrontando esses casos de possessão demoníaca. A prioridade é garantir que a atenção permaneça em Deus e no ensino da palavra. Em situações em que uma pessoa está sendo oprimida por espíritos malignos, a ação recomendada é retirá-la do ambiente público de culto e prover um espaço onde possa receber oração e especialmente ministração adequada, longe dos olhares curiosos que ficam mantendo o decoro às vezes e trazendo algum tipo de desordem para o culto que está sendo oferecido a Deus. Esse procedimento reflete o entendimento de que o poder para libertar os oprimidos pertence exclusivamente a Deus e que a expulsão dos demônios deve ser acompanhada por oração e pela presença do Espírito Santo e um clamor sincero no nome de Cristo. A discrição nesse processo não apenas protege a dignidade da pessoa que está sendo afetada, mas também assegura que o culto a Deus não seja interrompido ou desviado do seu propósito sagrado. A gente conclui, diante desse tema, que a postura da Igreja Adventista do sétimo dia para a expulsão de demônios, ela está enraizada numa compreensão bíblica, que é equilibrada e busca honrar a Deus acima de todas as coisas, reconhecendo os dons espirituais, inclusive o de expulsar espíritos malignos. A Igreja também enfatiza a necessidade de abordar tal prática com seriedade, com respeito e, acima de tudo, com foco na supremacia e também na autoridade de Jesus Cristo. Nós, então, devemos evitar práticas que promovam de maneira inadvertida ou até mesmo glorifiquem a ação demoníaca. A Igreja Adventista, ela mantém o culto centrado em Deus, preservando a ordem, a reverência e o propósito espiritual da adoração. A abordagem discreta e cuidadosa para com a libertação demoníaca reflete um compromisso profundo com a saúde espiritual da comunidade, assegurando que todos os aspectos do ministério sejam conduzidos de maneira que glorifique apenas a Deus e edifique os fiéis na fé. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe com as pessoas que você ama.